Se você acordou cansado, hoje esta oração é para você. Se você acordou hoje sentindo o peso do cansaço antes mesmo de sair da cama, saiba que você não está sozinho. Há dias em que o corpo desperta, mas a alma parece ainda estar tentando sobreviver àquilo que enfrentou ontem. Há manhãs em que o despertador toca, os olhos se abrem, mas o coração continua pesado, como se tivesse passado a noite inteira lutando batalhas invisíveis. Talvez você tenha acordado já pensando nas responsabilidades, nas contas, nos problemas, nas decisões difíceis, ou talvez tenha acordado apenas com aquela sensação estranha de exaustão, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Existem momentos na vida em que o cansaço não vem do corpo, mas da alma. É um cansaço que não se resolve com descanso físico, porque ele nasce das preocupações acumuladas, das decepções não curadas, das orações que ainda parecem sem resposta. É aquele tipo de peso que faz a gente respirar fundo logo ao acordar, como se precisássemos de forças apenas para começar mais um dia. E talvez hoje seja exatamente assim para você. Talvez você tenha se levantado perguntando silenciosamente se ainda consegue continuar. Talvez ninguém ao seu redor perceba, porque você segue fazendo o que precisa ser feito, cumprindo seus compromissos, sorrindo quando necessário. Mas por dentro existe um desgaste que só Deus conhece. Um desgaste que vem de tentar ser forte por muito tempo. Um desgaste que vem de carregar coisas que você nunca deveria ter carregado sozinho. E se esse for o seu caso, eu quero que você saiba de algo muito importante. Deus vê o seu cansaço. Ele não ignora suas lágrimas silenciosas. Ele não minimiza a sua dor. Ele não despreza o peso que você sente agora. Antes mesmo que você colocasse os pés no chão hoje, o Senhor já conhecia tudo aquilo que você enfrentaria neste dia. Talvez você esteja cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de esperar, cansado de acreditar que algo pode mudar. Talvez sua fé não tenha acabado, mas esteja machucada. Talvez você ainda creia em Deus, mas esteja se perguntando em silêncio quanto tempo mais conseguirá suportar. E é exatamente por isso que esta oração é para você. Há um tipo de força que não vem de nós, uma força que não nasce da motivação, nem da disciplina, nem da experiência. Existe uma força que só Deus pode liberar, e ela costuma chegar justamente quando nossas próprias forças chegam ao fim. A palavra nos lembra que o Senhor não se agrada da nossa autossuficiência, mas da nossa dependência. É quando reconhecemos que não damos mais conta sozinhos que Ele se manifesta com poder. Você não é fraco por se sentir cansado. Você é humano e o próprio Deus reconhece isso. A Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Ele sabe exatamente até onde você consegue ir. Ele sabe o quanto você suportou até aqui. Ele sabe quantas noites você chorou sem contar para ninguém. Ele sabe quantas vezes você pensou em desistir, mas mesmo assim levantou e seguiu em frente. E é por isso que hoje não é um dia comum. Hoje não é apenas mais uma manhã. Hoje é um dia em que Deus quer renovar aquilo que foi drenado dentro de você. Ele quer restaurar sua força interior. Ele quer aliviar o peso que você vem carregando. Ele quer lembrar você de que não precisa enfrentar este dia sozinho. Talvez ontem tenha sido difícil. Talvez a semana esteja pesada. Talvez os problemas ainda não tenham sido resolvidos. Mas o fato de você estar aqui agora, ouvindo esta oração, não é coincidência. Deus tem uma maneira muito particular de nos alcançar exatamente quando mais precisamos. Às vezes, Ele não remove imediatamente o problema, mas fortalece o coração para atravessá-lo. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não significa que todos os problemas desaparecem ao amanhecer, mas significa que há misericórdias novas liberadas a cada manhã.
significa que existe graça suficiente para hoje. Não para amanhã, não para a próxima semana, mas para hoje. Você não precisa carregar o peso de todos os seus dias agora. Você só precisa da força necessária para este momento. E Deus nunca falha em suprir aquilo que é necessário. Quando você sente que não tem mais nada para dar, é justamente aí que o Senhor começa a agir. Talvez você tenha entrado neste dia sentindo que precisa ser forte, que precisa aguentar, que precisa suportar mais um pouco. Mas Deus não te chama para suportar sozinho. Ele te chama para descansar nele. Jesus disse que aqueles que estão cansados e sobrecarregados poderiam ir até ele e ele lhes daria descanso. Não descanso apenas para o corpo, mas descanso para a alma. Esse descanso não significa ausência de desafios, mas presença de Deus no meio deles. Significa saber que você não caminha sozinho. Significa ter paz mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Significa confiar que mesmo quando você não vê saída, o Senhor já preparou um caminho. Talvez você esteja enfrentando um cansaço emocional, vindo de palavras que feriram, de expectativas frustradas, de relacionamentos quebrados ou de sonhos adiados. Talvez o que te cansa não seja o que você faz, mas aquilo que você sente. O peso de se preocupar demais, de pensar demais, de tentar controlar tudo. Mas hoje o Senhor te convida a entregar esse controle. Você não precisa entender tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa saber exatamente como tudo vai se resolver. Você só precisa confiar naquele que já conhece o fim desde o começo. Aquele que nunca se atrasa. Aquele que não falha. Aquele que não abandona os seus no meio do caminho. Há dias em que a fé parece pequena. Há dias em que orar parece difícil. Há dias em que até as palavras faltam, mas mesmo quando você não consegue orar, o Espírito de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando você não sabe o que dizer, Deus entende o que seu coração está sentindo. Talvez hoje você só consiga respirar fundo e dizer: Senhor, me ajuda. E saiba que essa simples frase é uma oração poderosa. Deus não exige discursos bonitos. Ele responde corações sinceros. Ele se aproxima dos que estão quebrantados. Ele fortalece os que reconhecem sua fragilidade. Se você acordou cansado hoje, não se condene por isso. Não se culpe por não estar forte o tempo todo. Até os maiores homens e mulheres da Bíblia tiveram momentos de esgotamento. Elias pediu para morrer. Davi chorou profundamente. Jeremias se sentiu sobrecarregado. Paulo reconheceu suas fraquezas. E ainda assim, Deus permaneceu fiel a todos eles. O cansaço não é sinal de fracasso. Muitas vezes é sinal de que você está lutando batalhas que exigem mais do que força humana. E batalhas assim não são vencidas com esforço próprio, mas com entrega. Hoje, antes de enfrentar qualquer coisa, Deus quer que você saiba que Ele continua no controle. Mesmo que sua mente esteja confusa, mesmo que seu coração esteja pesado, mesmo que suas forças estejam baixas. O Senhor não perdeu o domínio da sua história. Nada saiu das mãos dele. O mesmo Deus que sustentou você até aqui continuará sustentando. O mesmo Deus que abriu portas antes continuará abrindo. O mesmo Deus que te fortaleceu em outros dias difíceis fará novamente, porque Ele não muda. Ele permanece fiel, mesmo quando nós estamos cansados demais para acreditar. Respire fundo agora. Permita que seu coração desacelere. Não carregue este dia com medo. Não comece esta manhã antecipando problemas. Não entregue sua paz antes mesmo que o dia tenha começado. Deus já está à sua frente. Talvez você não veja agora, mas o Senhor já está trabalhando nos bastidores. Ele está alinhando coisas que você não pode controlar. Ele está tocando corações.
Ele está preparando soluções, Ele está abrindo caminhos invisíveis aos seus olhos. Hoje, o que parece peso se transformará em aprendizado. O que parece atraso se tornará proteção. O que parece silêncio se revelará cuidado. Deus nunca desperdiça dor. Ele transforma cada lágrima em crescimento, cada luta em maturidade, cada espera em fortalecimento. Se você acordou cansado hoje, não desista neste dia. Não tome decisões baseadas no esgotamento. Não conclua sua história no capítulo do cansaço. Existe mais pela frente. Existe propósito além da dor. Existe restauração além do desgaste. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele sustenta os que estão fracos. Ele renova aqueles que esperam nele. E essa renovação não depende da sua força, mas da graça dele. Agora, enquanto você continua ouvindo, permita que cada palavra traga descanso ao seu interior. Permita que sua mente se aquiete. Permita que sua alma encontre abrigo. Você não precisa correr hoje. Você não precisa se apressar. Tudo o que Deus preparou para você chegará no tempo certo. Antes que este dia avance, antes que as vozes externas tentem roubar sua paz, Deus quer ministrar algo dentro de você, algo que não vem do mundo. Algo que não depende das circunstâncias, algo que permanece mesmo quando tudo ao redor balança. A força que você precisa hoje não vem de fora, ela vem do alto. Ela vem do Senhor que nunca dorme, que nunca se cansa, que nunca se esgota. Enquanto você se sente fraco, Ele permanece forte. Enquanto você sente limites, Ele continua infinito. E agora, antes de qualquer outra coisa, antes de enfrentar compromissos, decisões ou desafios, permita que esta oração prepare seu coração. Permita que ela alinhe sua mente com a verdade. Permita que ela fortaleça seu espírito para tudo o que ainda virá. Porque você pode até ter acordado cansado hoje, mas você não vai atravessar este dia sozinho. Se existe algo que o cansaço tenta fazer conosco, é nos convencer de que estamos sozinhos. Ele fala baixo, mas fala constantemente. Ele sussurra que ninguém entende, que ninguém percebe, que ninguém se importa tanto quanto deveria. O cansaço tenta isolar o coração, fazendo parecer que aquilo que você sente é único demais para ser compreendido. Mas a verdade é que Deus conhece cada detalhe da sua caminhada. Nada do que você enfrenta passou despercebido aos olhos dele. Há dias em que a alma fica cansada, não porque algo deu errado, mas porque você vem sendo forte por muito tempo. Você sustentou pessoas, suportou situações, engoliu palavras, adiou sonhos e continuou caminhando mesmo quando tudo dentro de você pedia uma pausa. E talvez hoje, ao acordar, seu coração tenha sentido que chegou ao limite. Não um limite de desistência, mas um limite humano. Um ponto onde você percebe que precisa de algo além da própria força. É nesse lugar que Deus costuma se revelar de maneira mais profunda. Não quando estamos confiantes, organizados e cheios de respostas, mas quando estamos vulneráveis, confusos e cansados. Porque é nesse momento que entendemos que a nossa vida nunca foi sustentada apenas pelo nosso esforço. Sempre foi sustentada pela graça. Talvez você esteja se perguntando por que continua se sentindo cansado, mesmo orando, mesmo crendo, mesmo tentando fazer o que é certo. E essa pergunta é mais comum do que você imagina. Muitas pessoas acreditam que fé elimina o cansaço, mas a fé não nos impede de nos sentirmos fracos. Ela nos impede de permanecermos caídos. A fé não remove todas as lutas, mas nos lembra que nenhuma delas é em vão. Há um tipo de desgaste que não vem do erro, mas da responsabilidade, da pressão de manter tudo funcionando,
da cobrança interna para não falhar, da sensação de que se você parar, tudo desmorona. Mas Deus nunca te chamou para carregar o mundo nos ombros. Ele nunca pediu que você fosse o salvador de ninguém. Existe apenas um Salvador, e esse não é você. O Senhor sabe exatamente o que tem pesado sobre sua mente. Ele conhece as preocupações que você tenta esconder, os pensamentos que insistem em voltar, as perguntas que ainda não têm resposta. Ele sabe o quanto você tem tentado confiar, mesmo quando o cenário não ajuda. E ele não está em silêncio por indiferença. Às vezes, o silêncio de Deus é proteção, é cuidado, é preparação. O cansaço tenta nos fazer acreditar que nada está acontecendo, mas o céu nunca está parado. Mesmo quando você não percebe, Deus está trabalhando. Ele trabalha no invisível. Ele se move nos bastidores. Ele prepara caminhos enquanto você descansa. Ele organiza soluções enquanto você dorme. Ele fortalece seu amanhã enquanto você enfrenta o hoje. Talvez você esteja cansado porque esperou demais por algo que ainda não aconteceu. Talvez esteja cansado de promessas que parecem distantes. Talvez esteja cansado de começar o dia sem saber como ele vai terminar. Mas o Senhor não mede sua fidelidade pela sua força, e sim pela sua permanência. O fato de você ainda estar aqui, mesmo cansado, já é prova de que Deus tem te sustentado. Existe um momento na caminhada espiritual em que Deus não pede mais esforço, apenas entrega. Não pede que você lute mais, apenas que confie mais. Não pede que você entenda, apenas que descanse. E descansar em Deus não é parar de caminhar. É caminhar sem carregar o peso que não te pertence. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa dar conta de todas as expectativas. Você não precisa provar nada para ninguém. O único convite que Deus faz nesta manhã é que você coloque o fardo aos pés dele, porque o peso que você vem carregando não foi feito para suas costas. O cansaço muitas vezes nasce quando tentamos controlar aquilo que só Deus pode conduzir, quando tentamos antecipar respostas, quando tentamos prever resultados, quando tentamos garantir segurança em um mundo que muda o tempo todo. Mas a verdadeira segurança não está no controle, está na confiança. A palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Observe que não diz que aqueles que correm renovam, nem os que lutam, nem os que insistem. Diz que os que esperam. Esperar em Deus não é passividade, é posicionamento, é escolher confiar mesmo quando não se vê. Talvez você tenha passado por situações que te fizeram perder o ânimo. Talvez pessoas tenham te decepcionado. Talvez portas tenham se fechado. Talvez você tenha orado por algo que não aconteceu da forma que esperava. Tudo isso cansa, tudo isso pesa, mas nenhuma dessas coisas tem poder para anular o plano que Deus escreveu para a sua vida. O Senhor nunca prometeu uma caminhada sem tempestades, mas prometeu presença constante nelas. Quando você passa pelas águas, Ele está com você. Quando você atravessa o fogo, Ele não permite que seja consumido. O fato de você ainda estar de pé é prova de que Ele tem sido fiel. Às vezes, o cansaço não é sinal de que algo está errado, mas de que algo está prestes a mudar. Antes de Deus transformar ambientes, Ele fortalece corações. Antes de abrir portas, Ele trabalha dentro. Antes de entregar promessas, Ele constrói estrutura espiritual para sustentá-las. Se Deus permitiu que você chegasse até aqui, é porque ainda existe propósito adiante. Se Ele não retirou a sua vida no meio da luta, é porque a sua história ainda não terminou. O capítulo do cansaço não é o último. Existe continuação, existe avanço, existe renovo. Talvez você não veja agora,
Mas muitas vezes o que parece atraso é livramento, o que parece silêncio é direção, o que parece perda é preparação. Deus enxerga o que você não consegue ver. Ele sabe exatamente por que certas coisas ainda não aconteceram. E ele nunca falha em cumprir aquilo que prometeu. O inimigo tenta usar o cansaço para plantar dúvida. Dúvida sobre Deus, sobre você, sobre o futuro. Mas a verdade permanece. Deus não abandona os cansados. Ele se aproxima deles. Ele não rejeita quem está fraco. Ele sustenta. Você não precisa ter todas as respostas nesta manhã. Você só precisa lembrar de quem está caminhando com você. Não é sobre o tamanho da sua força, mas sobre a grandeza do seu Deus. Não é sobre quanto você aguenta, mas sobre quem te sustenta quando você não aguenta mais. Talvez você tenha acordado pensando em tudo o que pode dar errado hoje. Mas Deus quer que você comece este dia lembrando de tudo o que Ele já fez por você. Houve outros dias difíceis, houve outras lutas, houve outros momentos em que você achou que não conseguiria continuar. E mesmo assim você continuou, não porque era forte, mas porque Deus foi fiel. O mesmo Deus que te sustentou ontem é o Deus que te sustenta hoje. E será o mesmo amanhã. Ele não muda conforme seu estado emocional. Ele não se afasta quando você está cansado. Pelo contrário, é quando você está fraco que o poder dele se aperfeiçoa. Hoje não permita que o cansaço dite suas decisões. Não permita que o desgaste fale mais alto que a verdade. Não permita que pensamentos de desistência encontrem espaço no seu coração. O que você sente é real, mas não é definitivo. Existe uma força sendo liberada sobre você agora. Uma força que não vem da motivação humana, mas da presença divina. Uma força que não empurra, mas sustenta. Uma força que não pressiona, mas envolve. Uma força que renova de dentro para fora. Mesmo que você ainda precise enfrentar desafios hoje, você não os enfrentará da mesma forma. Algo está sendo alinhado dentro de você. Sua mente está sendo acalmada. Seu coração está sendo fortalecido. Sua fé está sendo lembrada daquilo que é verdadeiro. Você pode até ter acordado cansado, mas não está vazio. Deus ainda habita em você. O Espírito Santo ainda intercede por você. A graça ainda te cobre. A misericórdia ainda se renova. O amor de Deus ainda permanece intacto. E talvez agora você comece a perceber que o cansaço não é o fim da sua força, mas o início da dependência. Não é o sinal de que você não aguenta mais, mas o convite para deixar Deus assumir o controle. Porque quando você solta o peso, Deus assume a direção. Quando você descansa, Ele trabalha. Quando você entrega, Ele sustenta. E é exatamente aqui que algo começa a mudar. Existe um momento na caminhada em que o cansaço deixa de ser apenas físico ou emocional e passa a se tornar espiritual. É quando a mente começa a questionar se vale a pena continuar, quando o coração se torna pesado e a esperança parece distante. É nesse ponto que muitas pessoas confundem fadiga com derrota. Mas o cansaço nunca foi sinal de que você perdeu. Muitas vezes é sinal de que você lutou intensamente. O inimigo sabe que não precisa destruir você se conseguir apenas cansar você. Porque uma pessoa cansada começa a duvidar do que antes acreditava. Começa a esquecer promessas que antes sustentavam sua fé. Começa a olhar mais para o tamanho da batalha do que para o tamanho do Deus que luta por ela. É por isso que o cansaço se torna um campo de batalha espiritual. Mas hoje, Deus quer lembrar você de algo essencial. A luta que você enfrenta não define quem você é. O desgaste que você sente não determina o seu destino. O que te sustenta não é a sua resistência, é a fidelidade do Senhor.
Há batalhas que você não vence lutando mais, mas se rendendo mais. Porque quando você tenta vencer tudo sozinho, se esgota. Mas quando você entrega a batalha a Deus, Ele luta por você. A palavra diz que o Senhor pelejará por nós e nós descansaremos. Isso não é fraqueza, isso é fé madura. Talvez você tenha passado noites tentando entender o porquê de certas lutas. Talvez tenha pedido explicações que nunca vieram, mas existe uma verdade poderosa que precisa ser lembrada agora. Deus nunca perde o controle. Mesmo quando você não entende o processo, Ele continua governando o resultado. Você pode até sentir que está sendo pressionado de todos os lados. Pressão no trabalho, pressão na família, pressão nas decisões, pressão emocional. Mas pressão não destrói aquilo que Deus sustenta. Pelo contrário, pressão revela força. O diamante só existe porque suportou pressão extrema. E aquilo que Deus está formando em você não poderia nascer em tempos fáceis. Talvez você esteja cansado porque está crescendo. Crescer dói, mudar dói. Amadurecer exige deixar versões antigas para trás, e isso gera desconforto. Mas o desconforto não significa que algo está errado. Muitas vezes significa que algo está sendo alinhado. O Senhor não desperdiça nenhuma lágrima. Ele não ignora nenhum suspiro. Ele não despreza nenhuma oração feita em silêncio. Tudo o que você viveu até aqui está sendo usado para te preparar para algo maior do que você imagina. Você não foi esquecido. Você não foi deixado para trás. Você não ficou parado enquanto outros avançaram. O tempo de Deus não se mede pela velocidade dos outros. Cada pessoa tem um processo único, e o seu processo está sendo conduzido pelas mãos do Criador. Talvez você esteja comparando sua caminhada com a de outras pessoas, vendo avanços que ainda não chegaram para você. Mas aquilo que chega rápido nem sempre permanece. Deus prefere construir profundamente do que rapidamente. Ele está fortalecendo suas raízes antes de permitir que você cresça visivelmente. Existe uma guerra acontecendo que seus olhos não veem. Uma batalha que não se trava com armas humanas, mas no campo espiritual. E a boa notícia é que essa guerra já foi vencida. A vitória não depende da sua performance, depende da obra de Cristo. Jesus não venceu apenas para si. Ele venceu para você. Ele venceu o medo, o pecado, a morte, a culpa, a condenação e todo o poder das trevas. Quando ele declarou que estava consumado, ele estava dizendo que nenhuma batalha que você enfrentaria seria maior do que o poder dele. Você pode se sentir fraco hoje, mas em Cristo você é mais do que vencedor. Não porque nunca cai, mas porque sempre se levanta. Não porque nunca se cansa, mas porque encontra força no lugar certo. O inimigo tenta convencer você de que sua situação é permanente, mas Deus diz que é temporária. O inimigo diz que você não vai suportar. Deus diz que ele te sustenta. O inimigo diz que você está sozinho. Deus diz que nunca te abandona. Há uma diferença entre o que você sente e o que é verdade. O sentimento muda, mas a verdade permanece. E a verdade é que Deus está contigo agora. Ele está na sua casa. Ele está no seu ambiente. Ele está cuidando de detalhes que você nem percebe. Talvez você não veja ainda o fruto, mas a semente já foi plantada. Talvez você não perceba a mudança no cenário, mas o céu já se movimentou. Talvez você ainda não veja a resposta, mas sua oração já foi ouvida. O desânimo tenta paralisar, o medo tenta confundir, a ansiedade tenta antecipar dores que nem aconteceram. Mas a paz de Deus guarda a mente daqueles que confiam nele. Essa paz não depende do cenário, ela depende da presença. Hoje, o Senhor quer reposicionar sua visão.
Ele quer tirar seus olhos do tamanho do problema e colocá-los na grandeza da promessa. Ele quer lembrar você de quem Ele é: o Deus que abre mares, o Deus que derruba muralhas, o Deus que faz caminho onde não existe caminho. Nenhuma batalha que você enfrenta hoje é surpresa para Deus. Nenhuma lágrima caiu sem que Ele visse. Nenhuma oração foi feita em vão. Nenhuma espera será desperdiçada. O cansaço não te define. O processo não te limita. A luta não te anula. Você continua sendo escolhido. Você continua sendo guardado. Você continua sendo conduzido. Talvez você esteja atravessando um vale agora, mas vales não são destinos finais. São caminhos de passagem. E o mesmo Deus que te acompanha no vale é o Deus que te conduz ao monte. Não importa o quão longa tenha sido a noite, amanhã sempre chega. Não importa quão pesada tenha sido a luta, o descanso vem. Não importa quão intensa tenha sido a pressão, o alívio se manifesta. Deus nunca prometeu ausência de guerra, mas prometeu presença constante. E com Ele, nenhuma batalha é perdida. Mesmo quando você não vence do seu jeito, Deus vence do jeito dele. E o jeito dele sempre é perfeito. Talvez hoje você precise apenas ouvir isso. Você não foi criado para viver derrotado. Você não foi chamado para viver oprimido. Você não nasceu para caminhar sem esperança. Existe autoridade espiritual liberada sobre aqueles que pertencem a Cristo. A mesma força que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Isso significa que nenhuma situação tem poder final sobre sua vida. Nenhuma palavra contrária prevalece. Nenhuma sentença do medo permanece. Mesmo cansado, você continua sendo sustentado. Mesmo fraco, você continua sendo fortalecido. Mesmo sem entender, você continua sendo guiado. Algo está se alinhando agora. Algo está se ajustando dentro de você. Sua fé está sendo lembrada. Sua esperança está sendo reacendida. Seu espírito está sendo fortalecido. E agora, antes de avançarmos, antes de entrarmos na oração final, permita que essa verdade se estabeleça profundamente em seu coração. Você não luta por vitória. Você luta a partir da vitória. A batalha já foi vencida. A graça já foi liberada. O cuidado já foi estabelecido. E agora é tempo de descansar nessa verdade. Agora, feche seus olhos por um momento, se puder. Respire fundo. Deixe o coração desacelerar. E onde você estiver, permita que esta oração alcance você exatamente como você está. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Não com força própria, não com respostas prontas, não com aparência de quem está bem, mas com o coração sincero de quem precisa do Senhor. Tu conheces cada pessoa que ora comigo neste momento. Tu conheces o cansaço que ela acordou sentindo hoje. Tu conheces o peso que ela carrega em silêncio. Tu conheces as batalhas que ninguém vê, as preocupações que tiram o sono, os pensamentos que insistem em voltar quando tudo fica em silêncio. Pai, Tu és o Deus que não dorme, o Deus que não se cansa, o Deus que nunca perde o controle. E hoje nós nos aproximamos de Ti, reconhecendo que precisamos da Tua força. Há dias em que tentamos ser fortes demais. Tentamos suportar além do limite. Tentamos carregar pesos que nunca foram feitos para nossas costas, mas agora entregamos tudo diante do Teu altar. Senhor, visita cada coração cansado agora. Visita aqueles que acordaram sem ânimo, aqueles que abriram os olhos já sentindo o peso do dia. Aqueles que estão lutando para não desistir. Aqueles que seguem caminhando mesmo machucados. Que a Tua presença traga descanso à alma. Que a Tua paz acalme a mente. Que o Teu Espírito renove forças onde já não havia mais. Pai, onde existe ansiedade,
libera tua paz. Onde existe medo, libera segurança. Onde existe confusão, traz clareza. Onde existe tristeza, derrama consolo. Onde existe esgotamento, sopra vida nova. Tu és o Deus que fortalece o fraco e sustenta o cansado. Senhor, nós declaramos que este dia não será guiado pelo peso do ontem, não será conduzido pelo medo do amanhã, mas será sustentado pela tua graça hoje. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, a confiar em cada passo, a descansar mesmo sem entender tudo. Pai, toca agora nas áreas que precisam de intervenção divina. Toca nos lares, nas famílias, nos casamentos. Toca nos corações feridos por palavras, por rejeições, por perdas. Toca na mente daqueles que estão sobrecarregados emocionalmente. Toca no corpo daqueles que enfrentam enfermidades. Nós declaramos que nenhuma enfermidade tem a palavra final, porque o Senhor continua sendo o Deus que cura. Que toda cadeia que tenta prender esta vida seja quebrada agora em nome de Jesus. Cadeias de medo, de culpa, de opressão, de tristeza profunda, de pensamentos negativos. Que todo peso espiritual que não vem do Senhor caia por terra agora. Nós declaramos liberdade, declaramos alívio, declaramos renovo. Pai, nós entregamos o controle em tuas mãos, entregamos aquilo que não conseguimos resolver, entregamos aquilo que foge do nosso alcance, entregamos decisões difíceis, caminhos incertos, portas fechadas, respostas que ainda não vieram. Confiamos que o Senhor já está preparando o que precisa ser preparado. Mesmo quando não vemos saída, tu fazes caminho. Mesmo quando tudo parece parado, tu estás trabalhando. Mesmo quando o silêncio parece pesado, o céu continua em movimento. Nós escolhemos confiar. Senhor, guarda esta pessoa durante este dia. Guarda ao sair e ao entrar. Guarda nas decisões, nas palavras, nos pensamentos. Que nada roube a paz que está sendo liberada agora. Que nenhuma notícia, nenhuma conversa, nenhuma situação apague aquilo que o Senhor está fazendo neste momento. Que o teu Espírito conduza cada passo. Que o teu favor vá à frente. Que a tua presença acompanhe. Que a tua bondade siga esta vida, onde quer que ela vá. Pai, nós declaramos que este dia será diferente. Não porque tudo estará perfeito, mas porque o Senhor estará presente. Não porque não haverá desafios, mas porque haverá força. Não porque não haverá lutas, mas porque haverá paz no meio delas. Renova agora a esperança que estava enfraquecida. Restaura a fé que estava abalada. Reacende a confiança que parecia pequena. Lembra este coração de que o Senhor nunca falhou e nunca falhará. Nós declaramos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Declaramos que nenhuma promessa cairá por terra. Declaramos que nenhuma lágrima foi desperdiçada. Declaramos que nenhum esforço foi em vão. Pai, muito obrigado. Obrigado porque mesmo cansados somos sustentados, mesmo fracos somos fortalecidos, mesmo sem entender somos guiados. Obrigado porque a tua misericórdia se renova nesta manhã. Obrigado porque o teu amor permanece. Nós entregamos este dia em tuas mãos. Entregamos nossa vida, nossos passos, nossos pensamentos, nossos caminhos, que tudo seja conduzido pela tua vontade, e que ao final deste dia possamos olhar para trás e reconhecer que foi o Senhor quem nos sustentou em cada momento. Nós oramos, confiamos e descansamos. Em nome de Jesus, amém. E se esta oração falou com o seu coração, permaneça na presença de Deus ao longo deste dia. Leve essa paz com você. Permita que essa palavra continue ecoando dentro de você. E sempre que o cansaço tentar voltar, lembre-se, você não caminha sozinho. O Senhor vai à sua frente.